Bom dia a todos. Uma alegria estarmos mais uma vez aqui no Centro Espírita Caminho da Luz de Botucatu. Hoje, dia 18 de agosto de 2024, 9h30 da manhã. E hoje nós trazemos um tema até gostoso de desenvolver, né? Bastante animador. Com ele a gente procura trazer um pouco mais de ânimo diante de todas as turbulências, todas as dificuldades, né, as pandemias e tudo mais que a gente tem presenciado nos últimos anos. O tema é Depois da Tempestade. É muito conhecida, é muito propalada aquela frase: depois da tempestade vem a bonança. Eu acredito que não tenha quem nunca tenha ouvido essa frase. É do conhecimento de todos. Tempestade é sinônimo de agitação, ebulição, efervescência, burburinha, frenesi e destruição. Enquanto que bonança ou bonança significa calmaria, sossego, tranquilidade e paz. Tanto em Mateus 10, como no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, lá no item 9, o título é Não vim trazer a paz, mas a divisão. E assim está escrito. Não pensei que eu tinha vindo trazer a paz. Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Porquanto eu vim para separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. No item 10 diz: Eu vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda o mais rapidamente. Eu tenho que ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Pois de hoje em diante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas com certeza divididas umas contra as outras. 3 contra duas, duas contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai. A mãe com a filha com a mãe, e a sogra com a nora e a nora com a sogra. Esse trecho é de Lucas 12. E no item 11 do Evangelho diz assim: será possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, será possível que Jesus, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja realmente dito essas frases? Será que ele disse que não veio trazer a paz nem a espada, que ele veio sim separar filho do pai, esposo da esposa? Será que ele veio lançar fogo à terra? Será que ele diz que ele tem pressa que o fogo se acenda? Será? Jesus, o exemplo maior de amor e bondade? Será? E nós, ao lermos isso, ficamos questionando. Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os ensinamentos de Jesus? Não é o oposto de tudo que ele ensinou? Não haverá aí blasfêmia ao lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? É, meus irmãos, não há nenhuma blasfêmia aí, não.
Não há nenhuma contradição nessas palavras, pois foi mesmo Jesus quem as pronunciou. E elas dão testemunho da sua infinita sabedoria e da sua real visão do que iria acontecer no futuro. Apenas um pouco equívoca a forma com que elas foram replicadas, porque não lhe exprimem com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que muitos se enganassem com o verdadeiro sentido dela. Tomadas à letra, ao pé da letra, tenderiam a transformar a missão de Jesus, que é toda de paz, numa outra missão de perturbação, de discórdia, consequência absurda que o nosso bom senso repele, porquanto Jesus não poderia desmentir-se. Acontece que toda ideia nova, como foi o cristianismo há 2000 anos, forçosamente essa ideia encontra oposição. E nenhuma ideia nova existe que seja implantada sem que haja lutas. Ora, nesses casos, a resistência contra essa ideia nova é sempre proporcional à importância que ela tem, aos resultados que para ela são previstos. Porque quanto maior essa ideia é, tanto mais numerosos são os interesses que ela fere. Se ela for notoriamente falsa, se os adversários a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma com ela. Deixam todos ela passar, certos de que lhe falta vitalidade e que ela morrerá por si mesma. Se, porém, essa ideia é verdadeira, se ela se assenta em sólida base, se os adversários lhe preveem um futuro, imediatamente um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas, os seus contrários, de que ela constitui um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção todos eles se empenham. E assim, atiram-se então contra ela e contra todos os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia como o cristianismo, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que ela provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Jesus veio proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do templo. Imolaram, mataram, porque estavam certos de que, ao matar o homem, matariam também a ideia. Essa, porém, não foi morta. A ideia sobreviveu, porque era e é uma ideia verdadeira. Engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascida num pequeno e obscuro burgo lá na Judéia. Essa ideia foi plantar a sua bandeira, o seu estandarte lá em Roma, na capital mundial do paganismo, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais se fiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares pagãs
Crenças essas que eles se apegavam muito, mas se apegavam mais por interesse do que por convicção. Então, como Jesus já previa e esperava, lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram incontáveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Meus irmãos, trazendo toda essa interpretação para os dias atuais, situações que hoje permeiam nossa vida cotidiana, está bordada, adornada de questionamentos, de controvérsias que trazem para nós debates acalorados sobre os temas mais diversos, as teorias, as doutrinas políticas, as questões religiosas e também os desentendimentos familiares. Olhando assim como um todo, é como se nós estivéssemos passando hoje por tormentas, por tempestades de informações que parecem que estão nos encaminhando para o caos. Parece que estamos indo para uma tempestade sem volta. Mas o planejamento divino busca por isso mesmo. Ele quer que nós ingressemos na luta, no debate. E assim, ao nos degladiarmos moralmente, intelectualmente, tenhamos a oportunidade de subtrair com isso grandes, inúmeros aprendizados. E assim sairmos dessa batalha, dessa tempestade, mais evoluídos, melhores do que somos hoje. Quando Kardec perguntou aos mentores espirituais se a destruição seria uma lei da natureza, a resposta foi: é necessário que tudo se destrua para em seguida renascer e se regenerar. Porque isso a que chamais de destruição não é nada mais do que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. É o famoso nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Assim, a lei da destruição, a qual se referem os espíritos lá no nosso capítulo 6º, item 1, do livro dos Espíritos, justifica a necessidade de que tudo se destrua, tudo se destrua como condição para que tudo se renove, que tudo se regenere. Ou seja, a transformação só acontece quando se destrói o antigo. Como uma reforma de uma casa, se destrói o antigo para ter uma casa nova. Ou mesmo a transformação do que não esteja de acordo com as leis divinas e que precisará ser refeito. Prestemos bastante atenção nesta última frase que acabamos de ouvir.
transformação do que não esteja de acordo com as leis divinas precisará ser refeito. Então, o que que ele está querendo dizer nessa frase? Que tudo que não esteja de acordo com a lei de Deus é necessário que seja destruído para que se renove e se regenere. Claro. Nós espíritas sabemos que ninguém passa nessa vida aquilo que não precisa passar. Mas também sabemos que precisamos passar por dificuldades para, em superando-as, nós nos melhoremos. Esses que praticam o mal contra nós, em verdade, eles estão não nos fazendo um mal. Eles estão nos fazendo um bem. Ao nos dar a chance de encarar aquela maldade como uma excelente oportunidade de aprendizado das nossas virtudes. Olha que interessante. Mas que não se enganem aqueles que praticam o mal e que agora sabem que estão mesmo nos ajudando. Que não se enganem. Pois, mesmo estando nos ajudando, não receberão nenhuma recompensa ao nos praticarem o mal. Receberão, sim, a lei do retorno. Porque o que conta realmente é a intenção que a maldade foi praticada. O que conta, em verdade, é a intenção com que a maldade foi praticada. Foi por isso que Jesus disse, lá em Mateus 18, parágrafo 7 e 8, o mestre disse assim: ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo veio. Aí ele dá aquela frase famosa, né? E que poucos entendem. Porque se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Porque é melhor que te entres na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés e sejas lançado no fogo do inferno. Então, se a gente pensar no nosso dia a dia, né? Se um pai chega ao extremo de colocar o seu filho em castigo, não pode sair do quarto, decidindo isso com a finalidade de educá-lo e sem a intenção de o ferir, de o maltratar, não podemos considerar isso uma maldade, e sim um corretivo para o bem do filho. Nós sabemos que um pai amoroso e fraterno, quando ele precisa tomar tais atitudes, como castigar um filho, certamente ele, pai, sentirá muito mais dor ao castigar do que o seu próprio filho ao ser castigado. Nós, todos nós, somos muitas vezes submetidos por sentimentos de antipatia, de aversão, de inimizade com conhecidos, conterrâneos ou colegas de trabalho, ou até companheiros de doutrina religiosa, e principalmente
com sentimentos de antipatia com membros da nossa própria família. Na maioria das vezes, isso acontece sem nenhum motivo grave, simplesmente por aquilo que nós chamamos de falta de afinidade. Precisamos ficar atento quanto a isso, seja com qualquer pessoa for, que nós tenhamos falta de afinidade, que procuremos logo corrigir esse pré-julgamento, antes de que comece a existir realmente motivos para que nos tornemos adversários. Por outro lado, as dores, as doenças físicas e as psicológicas, em sua grande maioria, são mensagens de alerta. As dores, as doenças são mensagens de alerta. São alarmes que a nossa consciência, comandada pela memória inconsciente, dispara para nos avisar de que algo de muito errado nós estamos fazendo. E com isso estamos nos prejudicando e muito. Então, além de nos medicarmos para combater essas doenças, necessitamos procurar identificar onde é que nós estamos errando e assim gerando tais doenças contra nós mesmos. Também o egoísmo, a cobiça e a inveja são defeitos gerados pelo orgulho, pela vaidade e pelo apego aos bens materiais. São inimagináveis. A maldade de que é capaz um homem de fazer ao seu próximo quando ele está acometido desses três defeitos: egoísmo, cobiça e inveja. É necessário que pratiquemos o tempo todo, como ensina nossa amada doutrina: orai e vigiai, para que nós não sejamos dominados por esses defeitos. E assim, aos poucos, orando e vigiando, iremos erradicando-os das nossas presentes vidas. Em Mateus 18, lá no parágrafo 3, o nosso amado disse assim: em verdade vos digo, que se não te converterdes, e se não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porquanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este será o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, é a mim que estará recebendo. Nessas três frases, Jesus exemplificou bem como deve ser o comportamento daqueles que terão uma morada na casa do Pai. São aqueles, os simples e humildes de alma e puro de coração, semelhantes ao comportamento das crianças. No nosso tema de hoje, nós falamos de bonança. E falar em bonança é falar em mundos regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e provas, que é o nosso,
e os mundos felizes. Ele está no intermédio desses dois. A alma penitente, que nos mundos primitivos e também nos mundos de expiações e provas, passou por centenas, milhares de reencarnações, repletas de sofrimentos e aprendizados, vai encontrar nesses mundos de regeneração a calma e o repouso, terminando assim em tranquilidade a se depurar. É como o cessar da longa tempestade e a chegada da bonança. Não podemos, porém, imaginar que seria o mundo de regeneração a chegada do paraíso, porque em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A alma experimenta ainda as sensações e os mesmos desejos que nós hoje sentimos. Mas ela já estará se libertando das paixões desordenadas de que somos ainda escravos. Estará se isentando do orgulho que impõe silêncio ao coração e estará se apartando da inveja que tortura a alma ou abolindo o ódio que a sufoca e corrompe. No mundo de regeneração, estampada em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade ou igualdade já reside nas relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar na sua senda em direção a Ele e procurando cumprir as leis divinas. O homem, que nada mais é do que um espírito vestindo um vaso carnal, também lá, nos mundos regeneradores, ainda usa um vaso de carne. E por isso continuará sujeito às vicissitudes, às imperfeições das quais irá se libertar somente quando se sentir completamente desmaterializado, sem nenhum apego ao que é matéria, vivendo totalmente se preocupando com a vida espiritual. Todos nós, eu acredito que já tivemos a maravilhosa oportunidade de assistir os filmes espíritas, tal como O Nosso Lar, onde nós pudemos ver espíritos trabalhadores, bondosos, manipulando fluidos que nada mais são do que energias, para com isso obter alimentos, remédios, vestimentas, moradias e tudo o mais que necessitam. Todos nós vimos isso. Chegará então o momento na Terra, já nesse estágio de mundo de regeneração, onde o homem encarnado, ao vibrar e manipular energias do bem, conseguirá produzir aquilo que precisa para a sua sustentação física. Nesse sentido, as necessidades do homem do mundo regenerador deixam de ser essas necessidades básicas que temos hoje para alimentar e sustentar o nosso corpo, e assim ele se voltará para objetivos e prazeres mais nobres e para valores mais espirituais. Então, o homem regenerador sentirá na caridade
maior dos prazeres. Ele se sentirá feliz em fazer para o outro muito mais do que ele quer fazer para si mesmo. E a prova disso é quando Jesus, sendo um rei, o rei dos reis, não aceitou ser tratada com pompas e honrarias que todo rei merece. E ele se recusou quando ele disse assim: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Servir, fazer caridade. Tem um conto que é muito comum ser usado em palestras espíritas, mas que é oportuno para esse tema, e exemplifica como será, nas próximas décadas, o nosso período de bonança. Usemos então o exemplo de um espírita. Dizem que um espírita desencarnou. E ao caminhar pelo mundo espiritual, a senda que ele ia, a estrada que ele ia, ele encontrou uma bifurcação. E nessa bifurcação lá estava apóstolos, o apóstolo Pedro, que lhe disse: Irmão, conheça primeiro a rua da esquerda. E ele, entrando nessa rua, caminhou, caminhou até encontrar um imenso salão. Entrou, e neste salão ele era quase que totalmente tomado por um caldeirão gigante. Restando, além do caldeirão, as paredes do salão e uma área de circulação em volta desse caldeirão. Circulação essa como se fosse uma calçada de pouco mais de 1 metro. Aquele caldeirão fervente exalava o aroma delicioso de uma comida cheirosa. Parecia estar muito saborosa. E ao ali entrar, cada um recebia uma colher de pau de uns 5 metros, mais ou menos, para poder pegar o seu alimento no caldeirão. Todos eles conseguiam pegar a comida, mas nenhum deles conseguia trazer essa colher até a boca, porque o cabo da colher batia na parede. Tinha só 1 metro de espaço e a colher tinha 5. E por isso estavam todos famintos, raquíticos e em prantos, vendo tanto alimento ali disponível e nenhum deles conseguindo se abastecer daquele alimento divino. O desencarnado saiu dali correndo, desesperado. Aqui não vou ficar. E quando chegou na bifurcação, nem falou com São Pedro. Tomou rapidamente o caminho da direita. Se deparou com outro salão, igualzinho àquele que ele acabara de deixar na rua da esquerda.
Ao entrar e ver tudo igual, não pensou duas vezes. Saiu correndo e voltou para o entroncamento quando Pedro falou: Calma, pare, se acalma, meu filho. Volte lá no barracão da direita e aguarde, que lá também o jantar já vai ser servido. Retornando, muito desanimado, ele deparou com uma multidão de irmãos adentrando ao barracão, saudáveis, felizes, e cada um recebendo também uma colher de pau de 5 metros, e com ela circulando em volta do imenso caldeirão repleto daquele apetitoso alimento. Iniciado o jantar, cada um enchia a sua colher imensa e, em vez de trazer para a sua própria boca, servia o irmão que se encontrava do outro lado do caldeirão. E assim, sucessivamente, todos se ajudaram uns aos outros a se servir de um maravilhoso jantar dos deuses. Nesse exemplo agora relatado, podemos observar nos detalhes que Deus, o nosso amoroso Pai, não privilegia nenhum de seus filhos, dando a eles sempre de forma igual e imparcial. Uma estrada para um lado, uma estrada para o outro, um barracão, um caldeirão, uma comida saborosa, uma colher de pau. Tudo igual. O que nos faz sofrer, e que nos faz sentirmos no inferno, é o que nós fazemos com o que Deus nos dá. O que nós fazemos com o que Deus nos dá. Então, meus irmãos, aprendendo isso, deixemos doravante lá para trás o mundo de expiações e provas, onde todos nós só queríamos competir entre nós, assim éramos educados, onde nós adorávamos ser servidos, porque aí nós nos sentíamos melhores do que os outros. Passemos de hora adiante a viver o verdadeiro mundo de regeneração, servindo e cooperando sempre, vivendo em pleno estado de caridade. Depois das tempestades, das dores e de sofrimentos de centenas e centenas de encarnações, seja muito bem-vinda a bonança, que nos permitirá a constante prática de virtudes na nossa nova terra. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus abençoe.